78. Viver em outro mundo. Capítulo 611 Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhados Zawai viu no monitor que o patriarca Camarão da Rocha fez uma saudação ao homem peixe-espada. Então, depois de um pouco de conversa, ele presenteou um token ao membro da tribo do peixe-espada. O membro da tribo do peixe-espada recebeu o token depois de dar uma olhada. Ele assentiu. Então o patriarca Camarão da Rocha e os outros retornaram para a superfície do mar. Zawai olhou para a situação e entendeu que ele não estava aqui para ver o rei do mar. O patriarca Camarão da Rocha pôde apenas escoltá-lo até aqui. Depois disso, assim que Zawai desligou o monitor, a voz do patriarca Camarão da Rocha foi ouvida lá fora. Eu peço que o senhor Zawai por favor saia. Então Zawai e os outros foram para a proa do navio ver o patriarca Camarão da Rocha, bem como o membro da tribo do peixe-espada. O peixe-espada ainda estava sentado na sua montaria. Ele veio junto com seus homens. Todos eles olharam para Zawai com um toque de curiosidade. Zawai fez uma reverência e disse: eu cumprimento o patriarca Camarão da Rocha e o irmão Homem-Peixe. Porque o patriarca me chamou. O patriarca Camarão da Rocha retornou a reverência e então disse: Senhor, nós apenas podemos levar você até aqui. Esse é o patriarca júnior da tribo do peixe-espada. O próximo passo seria com ele. Zawai rapidamente respondeu: eu agradeço os seus esforços, patriarca. O patriarca não precisa se preocupar, eu já enviei uma carta para a família. Eles estarão enviando para você 2 navios cheios de suprimento. Isso seria minha gratidão pela ajuda do patriarca. O patriarca apenas precisaria esperar na sua casa e os navios chegarão em alguns dias. Por favor, não recuse esse presente. O rosto do patriarca Camarão da Rocha não pôde deixar de explodir em alegria. Então o senhor tem minha profunda gratidão. Patriarca Júnior, o senhor Zawai é uma pessoa muito boa. Por favor, cuide dele. O patriarca Júnior da tribo do peixe-espada olhou para Zawai e assentiu: eu vou. Patriarca ele bem pode ficar tranquilo. O patriarca Camarão da Rocha então assentiu e fez uma reverência para Zawai antes de submergir de volta ao mar. Zawai se virou para o patriarca júnior da tribo do peixe-espada. Ele fez uma reverência e disse: Zawai cumprimento o patriarca júnior. Eu peço desculpas pelo problema. O patriarca júnior da tribo do peixe-espada foi educado com Zawai também. Ele retornou a reverência e disse: Senhor é muito educado. O rei do mar emitiu convocações para o senhor. Então naturalmente nós não ousaríamos ignorar. Senhor, por favor, venha conosco. Então o patriarca júnior foi até a frente do Avém. Os outros cavaleiros olharam para Zawai antes deles irem para os lados do navio escoltá-lo. Zawai descobriu que o patriarca júnior da tribo do peixe-espada parecia não gostar de entrar em contato com ele. No entanto, esse patriarca júnior também parecia muito forte. Zawai estimava que esse patriarca júnior era equivalente a um especialista humano do 8º nível. Zawai não tinha como calcular a idade de um homem-peixe, então ele não sabia quão velho esse patriarca júnior era. Mas o que ele definitivamente sabia era que esse patriarca júnior não era velho para sua raça. Para ele ser um 8º nível era uma prova do seu talento extraordinário. Além disso, Zawai também descobriu que o exército desse patriarca júnior era muito unificado. Esses cavaleiros peixes-espada sob seu comando, embora tivesse apenas cerca de 500, eram compostos de especialistas do 6º e 7º nível. Esse pessoal era tão unificado que mesmo em movimento eles ainda mantinham sua formação apropriada. Zawai também prestou muita atenção na reação desses cavaleiros peixe-espada em direção ao patriarca júnior. Eles parecem não ter um traço de resistência ao seu comando, alguns deles até mesmo carregavam expressões de adoração. Isso mostrava que o poder de comando desse patriarca júnior era muito grande. Um exército tão afiado costuma ter grande orgulho. Mesmo se uma pessoa tivesse status alto, se eles não acreditarem na sua força, então eles achariam difícil seguir você e apenas desprezariam você. Entretanto, esse patriarca júnior parecia ter conquistado completamente esse pessoal. Não havia dúvidas de sua força e habilidade em manusear seu exército. Zawai queria conversar com esse patriarca júnior,
Mas parece que esse patriarca júnior não estava disposto a conversar com ele. Zhao Ai tentou começar uma conversação apenas para acabar com respostas curtas. No final, Zhao Ai escolheu desistir. Seguindo Laura e as outras de volta ao espaço, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir amargamente. Laura olhou para Zhao Ai e não pôde deixar de rir. Irmão Ai, eles realmente escolheram ignorar você. Eu não tinha visto isso antes. Zhao Ai forçou um sorriso e disse, é apenas sua arrogância. Ei, essa é a primeira vez que vi alguém fazer isso comigo. Mary de repente ficou agitada. Sua arrogância é inútil. Comparado ao jovem mestre, sua força é simplesmente nada. Ele realmente agiu de maneira desrespeitosa com o jovem mestre. Você deveria ensiná-lo uma lição. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, se acalme, nós ainda estamos no seu domínio. Além disso, esse patriarca júnior é jovem. Ser tão jovem e já ser forte é louvável. Afinal, ele não teve ajuda do espaço. Embora Mega sentisse, seu rosto ainda não conseguia esconder sua indignação. No seu coração, Zhao Ai era o melhor, ele era o mais forte de todos. Ela ficaria nervosa se alguém ousasse ser indelicado com Zhao Ai. Zhao Ai pensou que ele estaria vendo o Rei do Mar depois de alguns dias. Mas ele não esperava que o navio viajasse por 20 dias. No 20º dia, Zhao Ai descobriu que havia um arco-íris brilhante na distância. Zhao Ai abriu o monitor e imediatamente ficou chocado. As luzes do arco-íris não estavam tão longe. Mas depois de ver o que era, Zhao Ai não pôde deixar de olhar fixamente para o cenário, surpreso. O que Zhao Ai viu foi uma ilha. Mas essa ilha era peculiar, não estava conectada ao mar, mas sim era sustentada por 13 pilares enormes na água. Ele não sabia como esses pilares de pedra foram produzidos, mas havia muitos buracos em cada pilar do qual a água continuava fluindo. A água produzia névoa que em troca faria arco-íris. Zhao Ai também viu que naqueles buracos, povo do mar podia ser visto. Esse povo do mar tinha a parte superior de humanos, mas a parte inferior de um peixe. Todos eles tinham longos cabelos dourados e olhos azuis escuros. Seus peitos estavam cobertos por conchas enquanto as outras partes estavam expostas. Eles pareciam puros com um toque de tentação. Sua aparência fez as pessoas incapazes de desviar o olhar. Laura e as outras também estavam estupefatas após ver esse pessoal. Elas também não pensavam que haveria tal lugar. As névoas continuavam vindo enquanto uma quantidade infinita de água continuava sendo esguichada dos pilares. Também havia as atraentes sereias. Isso as fez sentir que elas estavam em um conto de fadas. Depois de algum tempo, Laura e as outras se recuperaram. Suas bocas não puderam deixar de soltar um som de admiração. Zhao Ai também era o mesmo. Esse cenário era realmente muito belo. Neste momento, o alvém já estava lentamente se aproximando do lugar. Depois de ir em direção à ilha por algum tempo, eles imediatamente foram bloqueados por um homem-peixe gigante. A estatura desse homem era muito larga e grande. Ele era até mesmo maior do que o mais alto homem-fera. Ele segurava um enorme tridente na mão que tinha cerca de 20 metros de altura. Parecia bastante pesado. Os corpos dessas pessoas não pareciam ser diferentes dos humanos. A única diferença eram algumas partes de seus corpos, bem como a enorme cauda. A cauda era muito robusta. Zhao Ai parecia identificar como algo que pertencia a uma baleia. Essas pessoas tinham sua montaria também. Cada um deles tinha enormes baleias azuis que os carregaram em suas costas. Eles pareciam extraordinariamente formidáveis. Depois que eles bloquearam o patriarca júnior da tribo do peixe-espada, o patriarca júnior imediatamente pegou um token que foi entregue pelo patriarca camarão da rocha e deu para a parte oposta. O enorme homem-peixe assentiu antes de acenar sua mão, enviando o patriarca júnior. Embora o patriarca júnior fosse arrogante, ele ainda não ousava se posicionar contra esses homens peixe-baleia. O patriarca júnior se curvou para o homem peixe-baleia antes de recuar. Os baleias então começaram a lentamente nadar em direção à superfície. Quando o homem peixe-baleia começou a aparecer na superfície, Zhao Ai imediatamente pôde sentir a pressão saindo deles. Esses homens peixe-baleia no topo das montarias baleias pareciam como gigantes antigos das lendas. Suas alturas tinham ultrapassado o convés do navio. Antes que Zhao Ai pudesse falar, um homem peixe-baleia disse, "Você é o Zhao Ai?" Sua voz estrondosa era tão profunda quanto o trovão. Zhao Ai não ficou amedrontado.
Ele imediatamente fez uma reverência e disse: Irmão homem-peixe, eu sou de fato Zhao-ai. O homem-peixe-baleia olhou para Zhao-ai e disse: O rei do mar convocou você. Vai recolher suas velas. Zhao-ai obedeceu conforme ele fez os mortos-vivos recolherem as velas do navio. Assim que as velas foram recolhidas, dois homens peixe-baleia chegaram no seu navio e estenderam suas mãos na direção da proa do navio antes de empurrá-lo na direção da pequena ilha. Zhao-ai olhou para esses homens peixe-baleia. Ele não pensou que esses soldados teriam essa força. Eles pareciam puxar um navio encouraçado de 5 mastros sem nenhum esforço. Não levou muito tempo para eles chegarem na vizinhança da pequena ilha. Entretanto, Zhao-ai não podia caminhar desta vez. Isso ocorreu porque nas redondezas da pequena ilha haviam todos os tipos de recifes. Não havia simplesmente nenhuma maneira do navio continuar. Zhao-ai também viu algumas sereias nos recifes. Essas sereias olharam com curiosidade para Zhao-ai. De vez em quando sussurrariam algumas palavras para seus companheiros antes de risos como sinos ecoarem. Cerca de 1 quilômetro longe de uma coluna, o navio parou. O homem-peixe-baleia então olhou para Zhao-ai e disse: Você vem para as costas da minha montaria. Eu levarei você mais além. Zhao-ai expressou sua gratidão antes de levar Laura e as outras para as costas da baleia. Quando eles chegaram no topo da baleia, eles descobriram que eles eram tão altos quanto o pé do homem-peixe-baleia. Parece que se o homem-peixe quisesse, ele poderia pisar neles. O homem-peixe-baleia virou sua cabeça para Zhao-ai enquanto ele abria um sorriso. Então ele levou sua montaria-baleia para nadar em direção à ilha. Logo, eles passaram pelas colunas de pedra e chegaram na coluna do meio da ilha. Zhao-ai notou que a coluna de pedra parece ter vários metros de altura. As águas dos buracos acima também continuavam fluindo. No topo dessa coluna estava um palácio. Algo que Zhao-ai não tinha visto antes. Viver em outro mundo. Capítulo 612. As baleias levaram Zhao-ai até o pilar de pedra. Os buracos neste pilar não eram pequenos. No entanto, as baleias ainda eram incapazes de entrar. O homem-peixe-baleia gritou na direção do pilar de pedra: Velho tartaruga, por favor, saia. Assim que sua voz caiu, uma pessoa de repente apareceu do fundo do pilar de pedra. Depois de vê-lo sair, Zhao-ai descobriu que esse homem era um homem-peixe-tartaruga. Ele usava calças feitas de alga marinha com o corpo superior de uma tartaruga, com uma carapaça protegendo sua frente e costas. O homem-peixe-tartaruga olhou para o homem-peixe-baleia e disse: Você me chamou? A baleia olhou para a tartaruga e disse: Este é o Senhor Zhao-ai. Ele é alguém que o rei do mar convocou. Eu peço ao velho homem-peixe-tartaruga que me ajude a levá-lo. O homem-peixe-tartaruga olhou para Zhao-ai e então disse: Você é Zhao-ai? Zhao-ai assentiu: Eu sou Zhao-ai. Então o tartaruga assentiu. Ele acenou enquanto várias tartarugas apareciam do pilar de pedra. Essas tartarugas não eram grandes, suas conchas tinham apenas cerca de 2 metros de diâmetro. O homem-peixe-tartaruga virou sua cabeça para Zhao-ai e os outros e disse: Suba neles, eu vou levá-lo até o topo. Zhao-ai assentiu, e então subiu nas costas de uma tartaruga antes deles subirem o pilar de pedra. Após entrar neste pilar, Zhao-ai descobriu que na verdade era um labirinto. Haviam vários canais de interseções dentro e cada um deles tinha suas próprias correntes de água. No final, o homem-peixe-tartaruga tinha levado Zhao-ai até uma parte que fluía constantemente do pilar. Esse pilar era inesperadamente um toboágua. Cada pilar tinha água corrente caindo em cascata. Alguém podia claramente ver que a água era muito profunda. Zhao-ai se sentiu estranho. Ele estava surpreso em como os homens-peixe foram capazes de fazer isso. Como eles conseguiram colocar uma grande quantidade de água em tal lugar. Era realmente incrível. Entretanto, as tartarugas pareciam não se importar com isso, pois elas nadavam contra a correnteza. Todos eles estavam constantemente subindo com velocidade que não poderia ser descrito como lento. Zhao-ai contou que provavelmente levaria cerca de meia hora antes deles chegarem no topo do pilar. A posição que eles estavam agora era na verdade uma grande piscina. No meio desta piscina estava um palácio. O palácio foi lindamente construído. Foi feito de pedra branca com seu topo sendo uma tenda azul. Nas muralhas haviam infinitas pérolas e cristais. Essas pérolas e cristais fizeram uma visão atrativa. Elas brilhavam sob a luz do sol, e eles parecem ser primorosamente organizados para que seus reflexos iluminassem a grande piscina.
As iluminações na piscina mostravam diferentes tribos de homens-peixe. Era muito bonito. Zhao Ai e os outros não puderam deixar de admirar tal cena. Eles não esperavam que eles fossem capazes de ver um lugar tão belo. Neste momento, o homem-peixe tartaruga parou de puxar. Então o velho homem-peixe tartaruga se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, por favor, venha para a terra. Algumas pessoas estariam encontrando você lá. Zhao Ai assentiu, então ele fez uma reverência para o velho homem-peixe tartaruga e disse: Eu agradeço, irmão homem-peixe. Então ele se adiantou em direção à terra junto com Laura e as outras. Depois de ver que o grupo tinha ido para a terra, o velho homem-peixe tartaruga então se virou para partir junto com as tartarugas. Mas neste momento, uma pessoa saiu do palácio. Essa pessoa era uma mulher de cabelo louro com olhos azuis. Na sua mão estava um cajado de cristal. Ela usava um manto verde no seu corpo. Era evidente que seu manto era feito de alga marinha. A mulher foi na direção de Zhao Ai e se curvou. Então ela sorriu e disse: Você é o patriarca da família Buda, príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera e ancião estrangeiro dos anões, Zhao Ai. Zhao Ai se recuperou. Então ele se curvou apressadamente e disse: Eu de fato sou Zhao Ai. Posso saber quem a jovem senhora é? A mulher sorriu fracamente e disse: Eu sou uma pessoa do palácio do Rei do Mar. Meu nome é Lola. Por favor, venha comigo. Zhao Ai rapidamente disse: Este aqui cumprimenta a funcionária Lola. Se eu puder perguntar, qual raça a funcionária Lola pertence? Você é uma humana. Lola sorriu levemente e disse: O senhor não precisa ser tão educado. Eu não sou um humano, eu sou uma sereia. Nós sereias podemos mudar entre cauda e pernas o ano todo. Então não é estranho nos ver andando desse jeito. Zhao Ai assentiu e disse: Então é isso. Eu não pensei que a tribo real dos homens-peixe fossem realmente as sereias. Essa é a primeira vez que eu ouvi isso. Lola curiosamente olhou para Zhao Ai. Essa é a primeira vez? Como isso é possível? No passado, houveram várias ocasiões onde os homens-peixe e os humanos entraram em contato. O mais próximo deles deve ter sido há cerca de várias centenas de anos atrás. Os humanos não têm isso em seus registros. Zhao Ai olhou fixamente. Então ele se virou para Laura e as outras e disse: Vocês sabem sobre isso? Laura e as meninas balançaram suas cabeças. Então Laura respondeu: Eu não. Eu li todos os livros de história que nós coletamos. E no passado, 10.000 anos atrás, não houve nenhum contato entre os homens-peixe e os humanos. Lola olhou para Zhao Ai e então balançou sua cabeça. Isso não tem nada de estranho. Nosso relacionamento inicial com os humanos era muito bom. Mas mais tarde, a Igreja Radiante começou a nos pressionar, fazendo nosso contato com os humanos serem cortados. Mais tarde, nós ouvimos que as pessoas da Igreja Radiante tomaram cargo de fazer os livros de história dos humanos. Então é natural que eles não estariam nos incluindo. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não estava ciente de nada disso. Não admira que não houvesse nenhuma palavra sobre os homens-peixe em 10.000 anos de história dos humanos. Além disso, esses livros de história foram injustamente agressivos em direção aos homens-fera. Nos livros de história, os homens-fera foram descritos como selvagens e agressivos enquanto os anões foram descritos como violentos e irritantes. Os elfos foram melhores, já que eles foram descritos como inigualavelmente belos. Mas isso não foi uma coisa boa. Haviam humanos que estavam capturando elfos e os tornando em escravos. No final, os elfos saíram das terras humanas e foram para a floresta dos elfos, cortando completamente seu contato com o mundo externo. Depois de encaixar tudo junto, Zhao Ai foi capaz de entender o que estava acontecendo. Esse deve ser um dos planos da Igreja Radiante. Eles queriam que os homens-peixe fossem esquecidos, e os homens-fera e anões fossem odiados. Mas desde que os elfos eram perfeitos demais, a Igreja Radiante foi incapaz de encontrar maneiras de sujá-los. A Igreja pôde apenas usar um método, e foi fazer os elfos cortarem suas amarras com os humanos. No final, seu plano foi bem sucedido, tornando muito difícil para as raças entrarem em contato com os humanos. Neste momento, Lola já tinha levado Zhao Ai e os outros para o grande salão. Esse grande salão era muito espaçoso. Pelo que Zhao Ai podia ver, o grande salão deve ter tido cerca de 20 metros de altura. O teto do salão era feito de cristal, tornando possível ver diretamente o lado de fora. Esses cristais também foram ajustados em vista de ser um belo pedaço de arte.
Os pilares de pedra do grande salão também foram incrustados com pérolas e cristais. Haviam sereias paradas em cada pilar, mas cada uma delas já tinha se transformado na sua forma humana. Na parte mais interna do grande salão estava um trono especial. Parecia com um trono normal, mas com metade submerso. Uma sereia estava sentada neste trono. Ela usava vestes verdes junto com uma coroa de cristal na sua cabeça, bem como um cetro de cristal em sua mão. No entanto, ela não mudou para sua forma humana. Sua parte inferior estava com a cauda de peixe. Lola levou Zawai e as outras para a linda sereia acima a cerca de 10 passos de distância. Então Lola se curvou para a sereia e disse: Vossa Majestade, Senhor Zawai e suas esposas chegaram. A mulher acenou sua mão, então Lola se curvou novamente antes de voltar. Então Zawai e as outras se adiantaram e se curvaram. Zawai cumprimenta a Vossa Majestade a Rainha Sereia. A rainha assentiu, então ela olhou curiosamente para Zawai. Senhor Zawai, Senhorita Laura, Senhorita Megan, Senhorita May, Senhorita Litsi, Senhorita Nier. Eu recebo vocês em nome dos homens peixe. Eu posso saber o motivo pelo qual você estava tão ansioso para me ver. Zawai e os outros encararam. Eles não pensaram que a rainha falaria seus nomes com precisão. Zawai olhou confuso para a rainha, mas ele ainda respondeu: É uma honra a Vossa Majestade saber nossos nomes. Eu vim desta vez para dizer a Vossa Majestade um assunto importante. A rainha sorriu fracamente e disse: O senhor pode me dizer. Zawai olhou para a rainha e de repente disse: Antes de dizer, eu quero perguntar a Vossa Majestade algo. Qual é a sua visão da Igreja Radiante? A rainha olhou. Ela estava confusa com a pergunta de Zawai. Então ela respondeu a Zawai: Qual é o propósito da pergunta do senhor? A viagem do senhor é por causa da Igreja Radiante? Eu ouvi que o senhor é inimigo da Igreja Radiante. Zawai encarou. Ele olhou para a rainha e disse: Vossa Majestade sabe sobre isso. A rainha sorriu levemente e disse: É claro. Embora não houvesse muito contato entre os homens peixe e os humanos, não significa que nós não ouvimos quaisquer notícias. Especialmente minha raça da sereia. Quando Zawai ouviu a rainha, ele não pôde deixar de ficar surpreso, mas ele ainda respondeu: Então é bom que Vossa Majestade sabe sobre os assuntos do continente. Eu apenas quero saber como Vossa Majestade vê a Igreja Radiante. A rainha olhou para Zawai e disse: A Igreja Radiante é uma organização maligna. Eles provavelmente querem governar o mundo inteiro e escravizar todas as raças, inclusive nós homens-peixe. Quando ele ouviu a rainha, a confiança de Zawai aumentou. Ele olhou para a rainha e disse: Eu não sei se a rainha sabe sobre a guerra de 10.000 anos atrás, onde todas as grandes raças do continente se uniram. O assunto sobre a guerra contra a raça divina? A rainha olhou fixamente, então ela pensou por um momento antes de dizer: Eu me lembro. Nossa raça tem nos seus registros. Naquela época, nossa raça homem-peixe também entrou naquela guerra. Mas desde que muitas lutas aconteceram em terra, nós não fomos de muita ajuda. Mas ainda haviam muitos anciões da tribo da sereia que morreram naquela guerra. Zawai agora estava completamente seguro. Eu irei dizer a Vossa Majestade sobre tudo o que eu sei. Eu suspeito que a Igreja Radiante é uma peça de xadrez que a raça divina colocou aqui no continente Ark. Eles estão aqui em ordem de preparar a invasão da raça divina. Após ouvir Zawai, a expressão facial da rainha não pôde deixar de mudar. Senhor, me diga todos os detalhes. Zawai assentiu, então narrou como ele ajudou os anões a restaurar seu espírito de artefato. Então continuou sobre o momento em que ele foi ao campo de gelo do Polo Norte em vista de recuperar a lança do deus besta. Ele também expressou suas inúmeras especulações. Enquanto a rainha ouvia Zawai, seu rosto mudava constantemente. Depois que Zawai terminou, a rainha suspirou e disse: Então é assim. Não admira que o senhor possa se tornar o príncipe estrangeiro da raça homem-fera. Também parece que ninguém no continente sabe sobre você se tornando ancião estrangeiro dos anões. Então o senhor tem se preparado para este assunto. Parece que as pessoas do continente subestimaram pesadamente as capacidades do senhor. Zawai olhou estranhamente para a rainha. Pelas suas palavras, parece que ela estava atualizada dos assuntos do continente. Isso deixou Zawai confuso. Como poderiam os homens-peixe ter um entendimento tão profundo sobre o continente? A rainha olhou para Zawai e então sorriu fracamente.
O senhor não precisa ficar confuso sobre o porquê nossa raça da sereia está ciente dos assuntos do continente. O senhor sabe sobre a união mercante do Deus do Mar? Após ouvir união mercante do Deus do Mar, os rostos de Zawai e das meninas não puderam deixar de mudar. Não foi porque eles não ouviram sobre isso, mas sim porque eles estavam muito familiarizados com o nome. Entre as grandes uniões mercantes do continente, a união mercante do Deus do Mar era a mais misteriosa. O principal negócio desta união mercante eram suas roupas e joias. A rainha não mencionaria a união mercante do Deus do Mar por absolutamente nenhuma razão. Apenas sua menção deste nome significa que a união mercante está sob o controle da raça da sereia. Isso era muito chocante. As pessoas sempre acreditaram que os homens peixes sempre estiveram no mar. Por causa disso, ninguém suspeitaria que eles abertamente fariam sua própria união mercante. E foi realmente uma das mais famosas uniões mercantes no continente. Zawai e Laura olharam entre si e puderam ver o choque nos olhos um do outro. As sereias eram formidáveis demais. Elas puderam realmente esconder isso por tanto tempo, foi incrível demais. A rainha olhou para a expressão de Zawai e sorriu. O senhor não deveria ficar tão surpreso. Afinal, nós, os homens peixe, ainda precisamos dos produtos humanos para viver. Mas nós não podemos negociar abertamente com os humanos. Afinal, muitas das raças de homens peixe não têm boas impressões para com a sua raça. Zawai assentiu e disse, eu entendo. Desde que Vossa Majestade sabe o que sua raça faria agora. Você nos ajudará no combate contra a Igreja Radiante e a raça divina? A rainha pensou por um momento antes de assentir, naturalmente. A Igreja Radiante foi o principal culpado da nossa expulsão do continente. E eles também queriam escravizar todo mundo. Então por que nós não concordaríamos? Nós devemos ajudar você a enfrentar a Igreja Radiante e a raça divina. Quando ele ouviu a rainha, Zawai não pôde deixar de ficar contente. Eu agradeço Vossa Majestade. A rainha sorriu fracamente e disse, o senhor não deve ser tão educado. Comparado ao que o senhor fez, minha palavra é nada. Mas senhor, nós estamos em grandes problemas agora. Eu temo que não seremos capazes de fornecer ajuda por enquanto. Eu sabia. Zawai disse internamente. Mas ele sorriu e disse, se Vossa Majestade confiar em Zawai, então eu poderia fornecer uma mão amiga. A rainha encarou, então ela balançou sua cabeça e disse, não precisa. A família Buda pode ser forte em terra, mas este é o mar. Eu temo que o senhor não possa fornecer muita ajuda. Viver em outro mundo. Capítulo 613. Quando Zawai ouviu a rainha, ele não pôde deixar de mostrar um sorriso enquanto dizia, Vossa Majestade, desde que você sabe sobre a minha família Buda, então você deve saber sobre minha habilidade. Eu posso não ter boa cultivação, mas minha magia negra, especialmente magia necromântica, é incomparável. Se eu disser que sou o segundo, ninguém ousaria clamar ser o primeiro. A rainha olhou fixamente para Zawai, então depois de pensar por um momento, ela disse, então o senhor quer nos ajudar usando seus mortos-vivos? Zawai sorriu fracamente e disse, depende quais problemas você encontrou. A rainha olhou para Zawai, e depois de algum tempo, ela soltou um longo suspiro e disse, os mortos-vivos invocados pelo patriarca Zawai são realmente muito famosos no continente. Esta rainha não ousaria esconder nada do senhor. Desta vez, nós realmente encontramos alguns problemas. Alguém quer nos desafiar pelo trono? Essa resposta estava dentro das expectativas de Zawai. A raça da sereia era a raça governante dos homens peixe. Se não houvesse uma revolta, eles não teriam estabelecido amarras com a tribo do Camarão da Rocha. Afinal, a tribo do Camarão da Rocha era muito desqualificada. Zawai olhou para a rainha e disse, desde que Vossa Majestade quer formar uma aliança conosco, então agora nós somos aliados. Se um aliado está com um problema, então seria impossível para mim apenas ficar parado. Eu peço que Vossa Majestade nos diga o problema. Este Zawai faria seu melhor para ajudar. A rainha olhou para Zawai e sentiu um pouco que ele pode ser confiável. Então ela deu um suspiro e disse, eu temo que o senhor riria de nós. Embora nós governemos o mar, as águas são grandes demais. Nossa raça da sereia simplesmente não pode gerenciar cada local. Além disso, desde que nosso gerenciamento é bastante frouxo, muitas pessoas nos consideram muito
Mas nós recentemente descobrimos que algumas tribos de homens-peixe estavam tendo problemas. Era claro que um forte subordinado nosso, a tribo do Dragão do Mar, tem coletado quantidade massiva de taxas sob nosso nome. No entanto, essas taxas não foram entregues para nós, mas ao invés disso, eles guardaram para si e usaram para puxar outras tribos para seu lado. No momento em que nós descobrimos isso, aquelas tribos já tinham estabelecido uma aliança e descaradamente anunciou sua revolta. Agora, nós perdemos o controle do lado leste do mar. Além disso, a tribo do Dragão do Mar também acumulou um exército e agora estão marchando em nossa direção. Porque nossa raça da sereia não lutou por algum tempo, nossa resposta foi lenta. Agora, nós fomos encurralados. Zhao-ai assentiu e disse, então eu teria que incomodar Vossa Majestade por alguns dias. Nesses poucos dias, eu usarei o tempo para produzir um lote de bestas marinhas mortos-vivos de alto nível e torná-los um exército. Quando a hora chegar, eu acredito que eles seriam capazes de ajudar Vossa Majestade. O que você acha? A rainha ofegou com que Zhao-ai disse. Então seu rosto expressou sua alegria quando ela disse, então eu incomodaria o Senhor Zhao-ai. Lola, organize um quarto para o Senhor Zhao-ai descansar. Lola se adiantou e fez uma reverência para a rainha. Então ela virou sua cabeça para Zhao-ai e disse, Senhor, venha comigo. Zhao-ai então fez uma reverência para a rainha antes de partir com Lola. Quando Zhao-ai deixou o grande salão, uma sereia entrou no grande salão de uma pequena entrada lateral. A sereia então disse para a rainha, Vossa Majestade, pelo que nós ouvimos do Senhor Zhao-ai, parece que o ataque dos dragões do mar está relacionado à raça divina. A rainha assentiu e disse, nos nossos registros, a raça dragão eram os cães mais leais da raça divina. Os dragões do mar são um ramo da família dos dragões. Seu movimento repentino desta vez pode ter algum motivo. Lulu, vá dar uma olhada nos registros e veja o que os dragões do mar fizeram durante a guerra anterior contra a raça divina. Eu temo que eu não consiga me lembrar se existe algum registro desta raça. A sereia Lulu obedeceu, então ela olhou para a rainha e disse, Vossa Majestade, você acha que o plano do Senhor Zhao-ai é viável? Os mortos-vivos realmente podem lidar com aqueles dragões do mar? A rainha sorriu fracamente e disse, o patriarca da família Buda é muito misterioso. Existem inúmeras pessoas no continente que foram investigá-lo apenas para encontrar um grande nada. Mas algumas pessoas suspeitam que ele tem algum tipo de habilidade divergente espacial. Além disso, todos os seus mortos-vivos são de nível muito alto. Seu poder de luta individual não é fraco. Se nós tivermos sua ajuda, então nós podemos reduzir nossas casualidades. Transmita minhas ordens de fazer as baleias pegarem muitas bestas mágicas e as trazer aqui. Nós não sabemos quantos mortos-vivos o Senhor Zhao-ai pode fazer. Mas eu tenho certeza de que quando a guerra chegar, aqueles dragões do mar com certeza ficariam surpresos. Lulu assentiu. Então ela se virou para partir. Dentro do grande salão, a rainha deu um suspiro antes de murmurar. A raça divina finalmente está retornando? Ei, isso é bom. Eu também esperei para me vingar. Palhaços da raça do dragão do mar, vocês realmente pensaram que vocês podem me destronar? Continuem sonhando. Zhao-ai e os outros foram levados por Lola para um salão lateral. Esse salão não era muito grande, mas ainda tinha as belas estéticas do palácio. O salão foi dividido em 4 regiões. Após entrar, eles primeiro entrariam no saguão. Era uma sala de estar que foi pavimentada com pedra azul. Além disso, as pedras foram cuidadosamente polidas. Podia-se ver os reflexos quando uma pessoa caminhava nelas. A segunda sala era a sala de jantar. Dentro estavam mobílias de pedra. Esta sala tinha mesas de madeira e cadeira nelas. Todas essas mesas e cadeiras foram feitas da melhor madeira. Eles não usaram um único revestimento de pintura, revelando os grãos naturais de madeira. Parecia muito simples e natural. A terceira sala eram os quartos. Dentro estavam um total de 4 quartos e uma sala de estar. A quarta parte do salão era o banheiro. O andar do banheiro era feito de conchas azuis. No meio do banheiro estava uma larga piscina. Haviam várias cabeças de peixes esculpidas nas bordas da piscina com água saindo delas. Também havia uma saída de água abaixo da piscina a fim de estabilizar sua estatura. A água era clara cristalina e não era minimamente fria. Ao invés disso, era morna e muito boa para tomar banho. Lola convidou Zhao-ai e os outros para a sala de estar e os informou sobre o palácio antes de sair.
Ela também disse a Zhao Ai que se ele precisasse de algo, ele podia apenas puxar a corda dentro do banheiro. A corda estava amarrada a um sino de metal. Quando a corda é puxada, o sino então emitiria um badalar que alertaria o pessoal próximo. Depois que Lola partiu, Zhao Ai e os outros foram para a pequena sala de estar no seu quarto. Então, Zhao Ai abriu seu monitor. Kaie já tinha gravado a conversa entre Lulu e a rainha. Depois que Zhao Ai e os outros ouviram a gravação, o grupo ficou em silêncio. Depois de algum tempo, Laura se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, olhando para a expressão da rainha, ela está confiante. Zhao Ai assentiu, então depois de suspirar ele disse: ele certamente está. As sereias têm governado os homens-peixe por muito tempo. Então como eles possivelmente poderiam não ter suas cartas na manga? Se eles não tivessem nenhum método, então eles já teriam caído em uma revolta há muito tempo. E vendo pela expressão da rainha, parece que ela está relutante em usar sua carta na manga. Senão, ela não precisaria de ajuda. Laura assentiu, então Litsi franziu a testa e disse: nós realmente precisamos ajudar a rainha. Eles têm maneiras de lidar com esse pessoal. Nós não estamos sendo usados como ferramentas desta vez? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: isso não importa. De qualquer forma, se nós os ajudarmos a enfrentar os dragões do mar, nosso relacionamento ficaria muito mais próximo. Isso é bom para nossos planos futuros. Eu apenas não pensei que os dragões estariam do lado do reino divino. Parece que a Igreja Radiante é a peça de xadrez na luz da raça divina enquanto os dragões são sua peça nas sombras. Megan parecia ter um coração pesado. Irmão mais velho Ai, os dragões não apareceram no continente por muitos anos. Parece que eles têm vivido na montanha Akikra. Se os dragões realmente estão do lado da raça divina, então é provável que eles estejam controlando as bestas mágicas da montanha. Não admira que as montanhas Akikra tenham se tornado uma das 5 áreas proibidas. Os dragões controlando as bestas mágicas para a raça divina deve ser mantido secreto dos outros. Então eles naturalmente matariam as pessoas que se aventuraram profundamente na montanha Akikra. O sorriso no rosto de Zhao Ai desapareceu, então ele assentiu e disse: isso é muito possível. Se realmente existir uma força da raça divina nas montanhas Akikra, então o abismo demoníaco definitivamente seria o antro dos demônios. As pessoas já tiveram algumas suspeitas de que o abismo demoníaco esteja relacionado à raça demoníaca, mas ninguém tem alguma prova disso. Eu acho que os demônios usaram isso deliberadamente em vista de focar a atenção de todo mundo no abismo demoníaco enquanto o Engravidar continua acumulando poder. Os métodos dos demônios e da raça divina são bastante parecidos, mas são inversos. Laura ficou séria quando ela disse: parece que os demônios e o reino divino ainda não se desanimaram com o continente Ark. Irmão Ai, nós somos muito sortudos que nós não fomos para as montanhas Akikra ainda e descobrimos sobre o relacionamento entre os dragões e a raça divina. Se nós fôssemos lá e descobríssemos, então a raça divina com certeza seria alertada de que seu segredo foi revelado, podendo fazê-los entrar em ação. Zhao Ai assentiu: felizmente, nós fomos a raça homem-peixe primeiro. Senão, nós teríamos ido às montanhas Akikra, já que os elfos ainda não estão preparados. Eu estou planejando pegar algumas bestas mágicas e plantas para atualizar o espaço. Eu também estive pensando em subjugar os dragões, afinal, seu poder de luta é indescritivelmente conhecido no continente. Megan franziu suas sobrancelhas e disse: é realmente estranho que ninguém sabia sobre o relacionamento entre os dragões e a raça divina. Parece que isso também foi por causa das maquinações da Igreja Radiante. Zhao Ai bufou friamente e disse: parece que sim. A Igreja Radiante provavelmente obteve o decreto da raça divina mais cedo do que nós imaginávamos. A raça divina é boa, eles realmente foram muito pacientes. Viver em outro mundo. Capítulo 614. Embora eles estivessem em um relacionamento hostil, Zhao Ai não podia deixar de admirar a raça divina. Para eles esconderem tudo por tanto tempo foi um testemunho de quão pacientes eles eram. Entretanto, isso também fez Zhao Ai prestar mais atenção neles. A raça divina pode tomar o continente Ark inteiro junto com a Igreja Radiante. Tal raça era notável, e Zhao Ai não podia se tornar negligente. Laura bufou friamente e disse: irmão Ai, então o que faremos? Quando extinguirmos os dragões do mar, então nós não estaríamos procurando por problemas com os dragões nas montanhas Akikra.
Ela temia que o continente descobrisse que Zhao Ai tinha coragem de ofender os dragões. No continente, dragões eram os símbolos de invencibilidade. Ninguém ousava ir propositalmente ofendê-los. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: "Não se preocupe. Primeiro, nós lidaremos com os dragões do mar, e então iremos para a Ilha Flamejante ver o que está acontecendo lá. Talvez nós possamos conseguir alguns benefícios ao longo do caminho. Depois disso, nós iremos enfrentar os dragões. Mas como eles são muito fortes, nós precisamos estar preparados." "Certo, Laura. Vocês agora são especialistas do 9º nível. Mas vocês não têm suas próprias montarias. Talvez nós possamos pegar alguns dragões para serem montarias nas montanhas Akikra." Laura bufou: "Eu não quero eles. O que aqueles estúpidos dragões fazem que uma águia de sangue do 9º nível não pode fazer? Eu prefiro usar as águias de sangue como uma montaria." Zhao Ai e as outras riram. Se outra pessoa no continente ouvissem Laura, eles certamente ririam. Ela realmente negou a chance de ter um dragão como uma montaria. Isso é uma ideia absurda. Depois de algum tempo, o grupo gradualmente se acalmou. Então Megan virou sua cabeça na direção de Zhao Ai e disse: "Irmão mais velho Ai, você começará a fazer mortos-vivos amanhã? Seus mortos-vivos agora estão no 9º nível. Que forma você quer que eles se pareçam?" Zhao Ai assentiu: "Isso é realmente complicado de lidar. Nós apenas podemos deixar aqueles mortos-vivos reterem suas formas quando eles lutarem, mas nós não os faremos deliberadamente ficarem feridos ou brincarem de mortos. Naturalmente, aqueles são apenas faz de conta. Uma vez que eles atingirem uma certa quantidade de dano, nós podemos recebê-los no espaço. Nós podemos usar esse método como uma cobertura." Além disso, a rainha também estava ciente da força dos meus mortos-vivos, então ela não suspeitaria demais após vê-los lutar. Lizzie assentiu e disse: "Pelo que eu pude ouvir da rainha, ela parece ser sincera em seu movimento de se aliar a nós. Neste caso, seria mais vantajoso para ela se o irmão mais velho Ai for mais forte que o esperado. Eu não acho que ela trairia você." Zhao Ai sorriu e disse: "De fato, realmente não existe a necessidade de ser cuidadoso com os homens-peixe. Embora eles tenham a união mercante do Deus do Mar e possam contatar o continente, eles sempre tiveram que ser misteriosos e raramente puderam ser vistos. Seu contato com os outros poderes só pode ser dito como minúsculo. Então eu acredito que eles não dirão nada. As outras tribos de homens-peixe também são menos prováveis de falar, afinal de contas, eles não entram em contato com os humanos. Por causa disso que eu acredito que o que nós fizermos aqui não será revelado a humanos do continente." Lizzie balançou sua cabeça e disse: "Mas nós ainda precisamos ser cuidadosos. Mesmo se os homens-peixe não falarem, e quanto aos dragões do mar, eles podem usar os outros dragões para nos expor." Laura também assentiu e disse: "Irmão Ai, nós precisamos ser muito mais cuidadosos." Zhao Ai assentiu e não disse mais nada. Laura e as outras não disseram nada e também foram para o espaço e começaram a se preparar. Embora a rainha não tenha convidado Zhao Ai para uma refeição, ela ainda fez as pessoas enviarem a ele um belo arranjo de pratos. A variedade de comida do mar presente era mais do que Zhao Ai tinha comido antes. Isso deixou Zhao Ai e as meninas satisfeitos com sua refeição. A rainha estava sentada na mesma posição de quando Zhao Ai tinha encontrado ontem. Após ver Zhao Ai, a rainha não pôde deixar de sorrir fracamente e disse: "Senhor, venha e sente-se." Zhao Ai então notou que haviam várias cadeiras no grande salão hoje. Parece que elas foram especialmente preparadas para eles. Depois que Zhao Ai e os outros expressaram suas gratidões e sentaram em suas cadeiras, a rainha disse: "Quantos mortos-vivos o senhor pode invocar? Quantas bestas nós precisamos adquirir?" Zhao Ai sorriu e disse: "Quanto mais bestas você puder encontrar, melhor será." "Certo, Vossa Majestade. Quantas pessoas seguiram os dragões do mar na rebelião? Quantas pessoas eles têm?" A rainha forçou um sorriso e disse: "Existem muitas tribos que decidiram se juntar aos dragões do mar. Eu não sei quantas eles são. Mas haviam muitas pequenas raças que foram absorvidas no seu exército. Eu temo que o exército atual dos dragões do mar enumera cerca de mais de 10 milhões. Embora ele soubesse que os mares fossem grandes e houvessem muitos seres nele, Zhao Ai ainda não pôde deixar de respirar uma rajada de ar frio após ouvir o número da parte oposta.
Agora ele entendia por que os dragões do mar decidiram agir contra as sereias. Se as sereias fossem tratadas, os dragões do mar teriam hegemonia completa dos mares. Quando essa hora chegasse, eles poderiam acumular seu exército e coordenar com a Igreja Radiante. Naquela hora, não seria impossível conquistar o continente inteiro. Além disso, os homens-peixe também tinham uma vantagem. Embora eles não possam ficar em terra por muito tempo, não se deve esquecer que eles podem apenas recuar para os mares sempre que eles forem derrotados. O mar é seu domínio e nenhum exército do continente foi capaz de lutar contra eles lá. Isso seria equivalente aos homens-peixe tendo bases bem ao lado dos territórios humanos. Se esse fosse realmente o caso, então a raça divina definitivamente pode depender deles e lutar uma batalha de atrito com as maiores raças do continente. Naquele momento, mesmo se eles não enviassem um especialista de nível Deus e apenas enviassem um exército de nonos níveis, eles ainda podem derrotar as raças do continente. Afinal, a população do continente era grandemente menor que o pessoal do mar. Além disso, eles ainda tinham os dragões nas montanhas Akikra, bem como a Igreja Radiante. Pensar sobre isso fez Zhao suar frio. Se ele não viesse ver os homens-peixe neste momento, então ele realmente estaria em problemas. Foi bom que ele veio no momento certo para lidar com os dragões do mar, resolvendo o problema com os homens-peixe. A rainha viu que o rosto de Zhao ficou feio e não falou por algum tempo. Ela pensou que ele estivesse assustado pelo exército, então ela rapidamente disse: "O senhor não precisa se preocupar com nossa habilidade de resistir contra eles. Nós apenas fomos pegos de guarda baixa desta vez, então nós não conseguimos responder apropriadamente. O senhor apenas pode convocar o máximo de mortos-vivos que você puder, isso já ajuda o bastante." Quando Zhao ouviu que a rainha parecia ter o entendido errado, ele imediatamente sorriu fracamente e disse: "Vossa Majestade entendeu errado. Eu posso invocar tantos mortos-vivos quanto o número de cadáveres que você pode fornecer. Eu apenas peço a Vossa Majestade que pegue o máximo de corpos possível. Seria ótimo pegar corpos dos inimigos." A rainha assentiu: "Tudo bem, o senhor não precisa se preocupar com as bestas mágicas. Eu já mandei meu pessoal prepará-los. Eu apenas quero saber quantos o senhor pode fazer." Zhao sabia o que a rainha queria dizer. Afinal, sua raça teve muito contato com humanos, então era natural que ela estivesse ciente sobre magos negros. Ela sabia que magos negros tinham seu limite. Se os homens-peixe fornecessem mais do que Zhao pode convocar, então ele estaria perdendo o rosto. Zhao sorriu fracamente e disse: "Vossa Majestade não precisa se preocupar. Faça-os pegar o máximo possível, quanto mais melhor. Se Vossa Majestade puder preparar 10 milhões de bestas mágicas, então Vossa Majestade adquiriria um exército de 10 milhões de mortos-vivos. Este aqui terá que pedir licença para descansar. Uma vez que os corpos estiverem prontos, Vossa Majestade pode apenas enviar alguém para me buscar." Então ele fez uma reverência antes de partir junto com Laura e as outras. Quando Zhao partiu, Lulu chegou no grande salão completamente fumegante. "Vossa Majestade, este Zhao é extremamente arrogante. Vossa Majestade está apenas pensando sobre o seu bem-estar, mas ao invés disso, ele estava sendo indelicado." A rainha sorriu fracamente e então balançou sua cabeça. "Coisa tola, ele não está sendo extremamente arrogante. Ele apenas é muito forte. Você pode não saber, mas ele transformou um inteiro de várias centenas de milhares de frutas do Império Aksu em mortos-vivos. Vai entregar as ordens para pegar o máximo de bestas mágicas possível. Enquanto eles forem selvagens, então pegue-os. Certo, vá trazer cadáveres dos dragões do mar e de seus aliados também. Eu quero ver como um morto-vivo dragão do mar se parece." Enquanto ela falava isso, uma aura assassina apareceu ao redor da rainha. A rainha sereia estava muito nervosa. A raça sereia tinha governado os mares por muitos anos, mas eles não tinham encontrado uma rebelião dessa escala. Os dragões do mar realmente fizeram as sereias perderem o controle do leste do mar. Para a raça da sereia, isso não era um ataque pequeno. A força de batalha do leste do mar era muito mais forte que do oeste. Isso era porque nas águas do leste, além dos dragões do mar, haviam também os tubarões, enguias elétricas e várias raças venenosas. Essa coleção de pessoas era muito forte. Foi por causa disso que quando a raça dragão do mar anunciou sua rebelião,
A raça da sereia foi pega de guarda baixa. Entretanto, as sereias não eram pessoas que poderiam serem menosprezadas também. Não apenas elas têm a leal tribo da baleia e a tribo do peixe-espada, sua própria força de batalha era formidável também. A rainha acreditava que enquanto eles tivessem tempo, eles seriam capazes de acumular um exército que poderia extinguir os dragões do mar com um golpe. Lulu olhou para a rainha e não falou mais sobre Zawai. Ela então olhou para a rainha e disse: Vossa Majestade, eu também chequei os registros sobre os dragões do mar ontem e descobri que os dragões do mar não existiam durante a batalha contra a raça divina. Quando a rainha ouviu Lulu, ela não pôde deixar de responder: Não existiam dragões do mar? O que isso significa? Lulu respondeu: Vossa Majestade, durante a grande guerra contra a raça divina onde nossa raça da sereia participou, os dragões estavam lá também, mas eles estavam do lado da raça divina. Quando Deus foi derrotado, os dragões não tiveram mais para onde ir além de recuar para as montanhas Akikra. No entanto, parte deles decidiram correr para o mar e nos pedir refúgio. O rei do mar sentiu pena deles e os permitiu prosperar aqui. Posteriormente, os dragões casaram com alguns homens peixe e eventualmente gerou a raça dragão do mar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.